Saudações, investidores! Eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos aqui da Investidor Moderno. Hoje a gente entra mais uma vez aqui no YouTube para fazer uma análise técnica do Bitcoin. O principal objetivo desse vídeo vai ser atualizar para vocês toda a situação do preço do Bitcoin, passando as principais probabilidades do preço para as próximas horas e para os próximos dias. Para isso, a gente vai fazer uma análise na BitMEX em diferentes tempos gráficos. Vamos analisar o 4 horas, 1 hora e o 15 minutos. Nessa aula de hoje, a gente também vai conversar muito sobre, ao meu ver, talvez seja o mais importante de não só do mercado de criptoativos, mas de todos os mercados, que é a movimentação dos preços. A gente teve várias armadilhas aí ontem e hoje, e eu queria pegar esse gancho aí para comentar com vocês um pouco de como a minha cabeça de trader mudou no mercado das criptomoedas para ser uma cabeça completamente teórica de ondas de Elliott e virar uma cabeça mais prática, utilizando o sentimento do mercado para entender as movimentações do preço, tá bom? Então, vamos conversar um pouco sobre tudo isso e atualizar a situação do preço para vocês, beleza? Vamos começar aqui fazendo uma análise técnica de sempre e nós estamos no 4 horas, ok? No 4 horas aqui a gente falou de duas possibilidades ontem para vocês, né? A gente começar a correção já naquele momento ou fazer uma armadilha para cima. E por que eu estava desconfiando dessa armadilha? Porque a gente conversou, né? Quando a gente está em muito FOMO e a gente ainda não tinha muito volume no topo, a gente pode ter mais uma pompada para cima para quê? Para estopar todo mundo e o preço voltar. Foi exatamente o que aconteceu, como a gente vai analisar em tempos gráficos menores, tá? Mas antes de olhar a fundo essa armadilha, vamos aqui pro Fibonacci, né? Vamos atualizar o nosso Fibonacci que estava aqui próximo aos 12 mil, agora a gente tem que colocar ele lá em cima. Vamos traçar novos suportes e resistências para vocês, ok? Hoje eu vou pegar somente dois movimentos aqui para o VPVR ficar um pouco mais limpo, porque ele está extremamente congestionado, né? Vou pegar todo o movimento da baixa, que a gente foi lá desde os 13 mil, quando a gente retestou os 13 mil lá, estão lembrados? E o nosso movimento da alta, né? Nessa nossa última alta, para ver aonde estão os nossos suportes, ok? Porque já que a gente estourou a região dos 10.700 até os 12 mil, eu não acho que a gente olhar tanto assim no passado ajuda, beleza? Então por isso que eu vou pegar só a tendência de baixa e a tendência de alta para ver onde estão os principais suportes. E aqui claramente a gente consegue enxergar o quê? Que o nosso suporte vai estar na região a partir dos 10.700 dólares, ok? Isso é ótimo, porque a gente utiliza a região de 0,5 de Fibonacci juntamente com o nosso VPVR. Então, a região dos 10.700 dólares, para mim, é uma ótima buy zone aí do Bitcoin para o longo prazo, para a gente fazer swing trade. Eu também diria que a gente tem um forte suporte até os 10.500, igual eu falei ontem, né? E completo ele aqui até os 10.350. Okay? Tem a região ali de 0,618. Eu acho que é uma região de suporte muito interessante. Vai ser onde está a nossa nuvem de Shimoku, a nossa média 72. Então, o preço vindo aqui, eu diria que é uma ótima entrada pensando no longo prazo, né? Swing trade, dias, semanas. Ok? O momento ainda não é de compra, por quê? Porque além da gente ter feito esse candle extremamente bearish aqui em cima, a gente está distante das médias, tá? Mínimo que você tem que esperar é pelo menos o preço vir aqui na média 34 para ter uma boa relação risco-ganho, ok? Isso não quer dizer que a gente não pode operar tempos gráficos menores, como a gente vai ver, ok? Mas eu diria aqui que claramente o melhor ponto de compra é entre os 10.700 e os 10.500, com suporte nos 10.350 até os 10.300, digamos assim, tá? Eu diria que pensar em entrada aqui, a gente estava falando de uma possível entrada nos 11.350 ontem, né? Que era o ponto de controle de toda a consolidação que a gente teve nos últimos meses, mas eu acho que a gente subiu demais, então uma correção ela é provável, eu diria que o 11.350 não é uma boa entrada, já que a gente não vai estar nem na região de 0.382 de Fibo. Então eu acho melhor aguardar um pouquinho e pelo menos, se você for pensar numa entrada, eu acho que o primeiro ponto que eu pensaria é os 11 mil dólares. Mas para swing trade,
no momento, se ele começar a despencar aqui, eu não entraria nos 11 mil ainda, tá? Talvez se ele consolidar, mas aí amanhã a gente atualiza vocês, ok? Os pontos de resistência são estes. Em relação aos... Desculpa, os pontos de suporte são esses, investidores. Em relação aos pontos de resistência, eu diria que é os 12 mil dólares, tá? Aqui nos 12.350 eu não acredito que a gente tenha uma forte resistência. Eu acho que se a gente conseguir se manter acima dos 12 mil dólares, é um sinal de que a gente pode não ter essa correção, ok? Então, atenção aqui nos 12 mil dólares no 4 horas. Se a gente se manter aqui, a gente pode estourar para cima. Eu não entraria nessa região, tá? Mesmo se a gente se manter acima. Por quê? Porque a gente não tem uma boa relação risco-ganho no 4 horas. Beleza? No 15 minutos a gente pode encontrar essas relações, mas no 4 horas você comprando aqui em cima, o seu risco está muito alto, tá bom? Então, o mais provável, na minha opinião, é que a gente continue essa correção aqui hoje. Quem sabe a gente até consolide por algumas horas, mas eventualmente a gente vá buscar a região dos 11 mil, depois dos 10.700. Beleza? Isso não quer dizer que o preço vai reverter, tá? Eu acho que isso vai ser a nossa correção. Tranquilo. Então a gente falou um pouco do 4 horas, vamos para o 15 minutos, e dos 15 minutos eu já vou conversar com vocês um pouco sobre a movimentação dos preços, né? Como que eu mudei aí do meu modelo teórico de ondas de Elliott para um modelo mais prático aí, analisando o sentimento de mercado, onde as pessoas compraram, onde as pessoas foram liquidadas. Ok? Então vamos para o 15 minutos. 15 minutos, o que a gente estava conversando com vocês ontem, né? Por que estava difícil acreditar em um short aqui em cima, que o preço já tinha subido demais? Porque a gente não tinha tanto volume, né? Olha só, os volumes não estavam muito altos. Então, quando a gente tem um volume gigante, depois de toda a nossa tendência de alta, desde os 9.100 dólares, né? Que foi quando a gente teve aquele spring lá para baixo, estourou para cima. Se a galera comprou demais, acima dos 12 mil, pra mim é um problemaço, sacou? Olha só o tamanho desse volume aqui que a gente teve. Então, claramente isso aqui era um sinal de reversão do preço. E o pior de tudo, a gente ainda teve outra armadilha, né? A gente vem aqui, vai até os 12.300, estoura e liquida todo mundo, e depois rompe o topo para todo mundo comprar de novo e depois estoura para baixo. E aí vocês me falam, pô, mas como dá para prever isso? Não dá para prever, mas dá pra gente fazer o quê? Pra gente se preparar e ter uma operação com boa relação risco-ganho, ok? Você viu muito volume aqui, cara? Fique esperto, sai, realiza a sua operação, pensa em short sim, porque é isso que eu expliquei. Muita gente comprando no topo, o mercado ele reverte, tá? O mercado ele precisa dessa liquidez para as baleias conseguirem shortar o preço depois. E aí o que a gente vê logo depois disso? A gente vê outra armadilha. Por quê? Olha só, nosso VPBR mostra onde as pessoas compraram e venderam, correto? Então, teoricamente, as pessoas colocam o stop um pouco abaixo de onde elas entraram, correto? Então, aqui, eu aposto com vocês que todo mundo colocou o stop nesse fundinho aqui, ó, nos 11.600 dólares. Aposto. O preço vai lá, passa um pouquinho dele, estoura e depois volta a subir. Ou seja, isso, o que é isso? Isso é liquidação das pessoas. As baleias precisam dessa liquidação. E é justamente assim que eu acredito atualmente que o mercado das criptomoedas funciona. Tá? Porque no passado, como que eu fazia? Em 2016, quando eu comecei a operar mercado de ações também, o que eu olhava muito? Teoria de Elliott. E é uma teoria brilhante, uma teoria que eu uso diariamente aí, só que não tão mais teoricamente igual eu usava. Para a teoria de Elliott eu utilizo muito Fibonacci, né, que foi introduzido por ele, e também a concepção de que o mercado ele anda em ondas. Isso é um fato, isso é um fato. O problema de Elliott, para mim, acontece quando a gente começa a tentar contar essas ondas e tentar adivinhar o futuro. Por quê? Quais são os dois principais problemas de Elliott? Eu já devo ter entregado aí, mas deixa eu comentar com vocês, isso é a minha opinião, tá, investidores? O problema é, quando eu começava a contar, eu enxergava o que eu queria, tá? Sabe? Então eu vim aqui, pô, já deu onda 5 aqui? Ah, não, deixa eu fazer isso aqui, ó, porque aí vai dar. Eu fazia a minha contagem no sentido que sempre dava certo.
correto? Eu tentava prever o futuro pelas ondas de Elliott. Esquecia que a gente não deve tentar prever o futuro no mercado. A gente deve fazer o que o mercado nos mostra, tá? Então, além dessa subjetividade das ondas, eu percebi que o quê? Que eu estava simplesmente encontrando até a onda assim, que falando, não, agora vai ter um ABC. Eu estava tentando prever o futuro. E quando você tenta prever o futuro no mercado assim, não dá certo. Principalmente um mercado tão manipulado igual o das criptomoedas, tá bom? Por isso que vocês quase nunca me veem utilizar Elliott. Eu utilizo Elliott muito em relação às ondas, né? Por exemplo, a onda 3. Eu sempre falo de pegar a onda 3, porque é a primeira onda que a gente consegue pegar de uma tendência. Mas, quando começa a ficar muito teórico e subjetivo, eu tirei Elliott completamente assim do meu trade system e comecei a fazer o que o preço me mostrava. Eu comecei a perceber que o mercado não tá nem aí para meu 1, 2, 3, 4, 5 e para o meu ABC. O mercado ele tá muito mais aí para onde as pessoas foram liquidadas e como essa liquidez afeta as baleias, tá bom? É por isso que o mercado às vezes sobe, faz uma onda 1, 2, 3, 4, 5, liquida muita gente para baixo e continua subindo. Olha só, se a gente for contar aqui quantas ondas o mercado fez, correto? Então, o mercado, na minha opinião, ele se movimenta das liquidações. A gente pode ver claramente aqui, olha só. O preço está aqui, muita gente é estopada, volta para cima. Muita gente é estopada, volta para baixo. Muita gente é estopada embaixo, volta para cima. Estopada embaixo, volta. O mercado, ele muda de posição, ele muda de lado quando muita gente é estopada e muita gente é liquidada. Essa é a minha opinião aí. Depois que eu comecei a fazer isso, meus resultados melhoraram muito, porque eu parei de tentar prever o futuro e comecei a tentar pegar os movimentos como eles estavam acontecendo. Não tentando adivinhar ABC, ou contando 1, 2, 3, 4, 5, ou outros padrões de Elliott. Não. Eu acho que isso faz mais sentido, tá? Extremamente, nesse nosso mercado, extremamente manipulado aí. Beleza, investidores? Então vamos só ir um pouquinho aqui no 15 minutos para terminar essa análise com vocês, para a gente ver oportunidades de day trade aqui hoje, né? Claramente eu enxergo esse nosso movimento aqui como uma reversão de tendência, tá? A gente tem muito volume no topo e muito volume na confirmação dessa reversão. Então eu diria que a maior probabilidade é que essa queda persistir. Eu enxergo claramente que a gente tem uma resistência novamente nos 11.830, né, que respeitou ontem, depois do vídeo que a gente fez. Então, a nossa principal resistência está aqui nos 11.830, ok? No curtíssimo prazo, correto? Se a gente se manter acima dos 11.830, a gente pode ter um teste no topo ali. Mas eu diria que isso aqui está com cara de continuação de queda. Olha só, as nossas médias mudando de cor, a nossa Ishimoku ficando vermelha. Tudo isso aqui vai formar uma resistência. Eu diria que é improvável que o preço consiga romper aqui essa região. 11.830 eu até acho que pode, mas os 11.900 ali, acho improvável, sabe? Talvez até possa, mas movimentos com grande volume, assim, normalmente a gente tem uma consolidação e uma nova pernada para baixo. Eu acho que é o mais provável de acontecer aqui agora, tá bom? A gente não tem suporte abaixo, olha só no nosso curto prazo, vocês podem ver aqui nosso VPVR. O primeiro suporte está nos 11 mil dólares. Então, extremamente complicada aqui a situação do Bitcoin. Eu diria que se a gente tiver uma chance aí de voltar a subida é só se a gente tiver outra grande armadilha aqui para baixo, com o preço estourando e depois voltando rápido, tá? Então, eu diria que a gente está mais para short aqui, para day trade. E vocês podem ver, né, que a questão da liquidação aconteceu de novo aqui, né? Olha só, a gente vai abaixo do suporte, volta para cima, e depois o que a gente faz? A gente vai abaixo do suporte novamente, olha só. Novamente a gente perde a região, o nosso fundo, para quê? Para todo mundo shortar pensando que o fundo que vai continuar a tendência de baixa, o preço volta. Na minha opinião, é assim que o mercado funciona, tá, investidores? É onde muita gente erra que as baleias fazem o mercado se movimentar. Eu acho que esse é um modelo muito mais prático, assim, e que na minha cabeça faz muito mais sentido
do que a teoria de Elliott, apesar de ser uma teoria brilhante, correto? Então, a análise de hoje é isso, investidores. Eu ficaria atento aí a essa resistência nos 11.830, ok? Se você quiser ser um pouco mais conservador, a gente tem ali até os 11.920 também. E os 12 mil dólares para os 4 horas. Essas são as resistências. Suportes aqui, no longo prazo, eu só pensaria a partir dos 11 mil. No curto prazo, eu diria que a gente está perdendo uma região de suporte importante agora, nos 11.700. E que se perder o fundinho aqui, olha só, a gente vai ter problemas, tá? Então, eu diria que o nosso suporte aqui são essas duas regiões. A região agora que a gente está fazendo fundo nos 11.650 e os 11.550. Perdendo isso aqui e mantendo abaixo, tá? Se você ainda não viu meu vídeo de rompimentos, você tem que ver rompimentos confirmados e tal. Isso é importante, tá? Então veja o vídeo de rompimentos para você entender quando que um rompimento é válido ou não. Eu diria que se a gente tiver um rompimento legal aqui, provavelmente a gente continua essa correção aí para ir para os 11 mil dólares. Quem sabe até os 10.700. Beleza, investidores? Então, a análise de hoje é isso. O preço está extremamente arriscado hoje. Então, assim, eu diria que só operar mesmo quem tem mais experiência, porque a gente provavelmente vai ter novos stop loss hunts aqui. O preço pode vir, cair, aí cai, sobe. E podemos até consolidar por um tempo. Então, hoje o mercado não tá brincadeira. Eu estou em short, tá? Eu estou em short. Eu não peguei essa última onda aqui, eu vendi aqui, como eu falei ontem com vocês, mas shortei aqui quando o preço retestou os 11.830, tá bom? Meu stop tá nos 12 mil dólares e o meu alvo tá lá nos 11 mil. Então, uma relação risco-ganho muito boa que eu acho que faz sentido aí pra gente. Beleza? Então, é isso, investidores. Agradeço aí quem tá acompanhando os vídeos. Não deixa aí de deixar as críticas, os comentários. Fala aí o que vocês acham dessa minha ideia aí das ondas de Elliott. Sei que é algo um pouco polêmico, né? Muita gente utiliza as ondas de Elliott todo dia e dá certo, mas é algo que me ajudou a enxergar o mercado de maneira menos teórica e mais prática e fazer realmente o que o mercado estava demonstrando, não o que eu queria que ele fizesse, nem tentar prever o futuro do que ele iria fazer. Correto? Essa é uma ideia aí que a gente vai comentar muito com vocês sobre o curso. Vamos ensinar tudo de ondas de Elliott, mas também vamos discutir muito sobre esse price action, sobre esse sentimento, sobre essas liquidações, tá bom? O curso ele está quase terminando aí o desenvolvimento dele e em breve vocês vão ter novidades. Beleza, investidores? Então um forte abraço para vocês. Amanhã a gente está aí novamente para fazer uma análise do Bitcoin. Então, falou e até amanhã.